Outra coisa aqui na página 50, a oitava e nona linha, a inventividade linguística funcional. Página 50. Oitava e nona linha. Fim da oitava e... A inventividade linguística funcional. Tem relação também com aquilo que eu estava comentando antes, o motivo pelo qual a pessoa vai usar a criatividade dela na linguagem. Se é um processo literário, isso tem um nível de assistencialidade. Se é um processo mais ligado a TARES, esse nível de assistencialidade tende a aumentar. E tem que ser funcional no sentido dessa expressão, dessa metáfora, ser inteligível, ser didática, ser acessível às pessoas. Porque existem, às vezes, metáforas muito obscuras que a pessoa tenta fazer, ou porque ela conhece um ramo do conhecimento, ela quer exportar um conceito para a conscienciologia, ou trazer para cá um determinado conceito, só que as pessoas não conhecem aquele conceito, fica mais difícil. Então, nas metáforas, a gente tem que sempre observar isso, o processo didático, se ele é funcional, se ele é fisiológico, senão ele não vai pegar e não vai atender ao objetivo principal. E em seguida, as neopalavras inevitáveis na criação, sequência. Isso. As neopalavras inevitáveis na criação, difusão e consolidação de novas áreas do saber. É isso que às vezes as pessoas se batem e debatem com a conscienciologia em função dos neologismos. Então, como a proposta é uma ciência nova, é inevitável que se crie palavras novas para descrever essas neorrealidades. Então, principalmente, já é um processo novo de uma ciência nova, principalmente quando você vai querer traduzir em palavras o processo evolutivo de modo geral, a dimensão extrafísica, as relações que existem dentro disso. Então, a neologística, não tem como fugir disso. É inevitável, essa foi a ideia. Agora, tem a última aqui que eu vou... Na quarta linha da página 50, é a intersecção semântica. O que se quis dizer com isso? A intersecção semântica, é exatamente isso. Quando se trabalha com processo de metáfora, normalmente você pega uma palavra que é de um âmbito semântico e transfere ele, ou essa palavra, para um outro âmbito, para uma outra realidade, para um outro contexto. E normalmente, para essa expressão, para essa palavra, para ela funcionar, para ela ser lógica, para ela ter, vamos dizer assim, uma funcionalidade maior, tem que haver essa interseção. Pensa em dois conjuntos com uma interseção no meio, e essa interseção é que vai ser o resultado daquele percentual do significado daquela palavra, daquela expressão, que vai ser comum às duas áreas do saber. Então, por exemplo, na genética, existe o código genético. Então, código, muitas vezes, se você lembrar do processo do direito, que existem os códigos, então ali é um conjunto de informações organizadas. E o processo de código genético é exatamente isso. O processo da genética, por exemplo, também, eu estou lembrando aqui da dupla hélice. O DNA, ele parece uma hélice dupla. Então, isso também é um processo metafórico. Eles observaram como é uma hélice, viram que se parece no modelo e emprestaram esse conceito. Então, é em função disso que as metáforas mais, vamos dizer assim, as melhores, as mais funcionais, são aquelas em que você consegue ter o mesmo ramo, o mesmo veio ideativo em conjuntos semânticos ou áreas do saber aparentemente diferentes, ou diferentes mesmo, mas em que em algum momento naquela ideia elas são similares. Você consegue ter uma linha de raciocínio próxima. O Lodge está lembrando aqui o processo de resiliência, por exemplo, que é um conceito da física. Por exemplo, a mola, você puxa a mola, ela tende a voltar para aquele estado inicial. Isso a gente observa em determinadas pessoas que têm essa capacidade mais aguçada, mais latente, né? Mais... Então, que obrigado. Observar, né? Pedro, Pois não. Eu gostaria que na interaciologia, que você... Qual que é a página, por favor? É a página 51. Tá. Que você explicasse a interação domínio-fonte, concreto domínio-alvo, abstrato na concepção das analogias metafóricas. É bem isso que a gente estava comentando com o Arlindo. O domínio fonte concreto é muitas vezes uma realidade que a gente conhece na dimensão
humana, e o alvo é aquela ideia que você tem, por exemplo, da dimensão extrafísica. Então, no exemplo que eu dei, a Itaipu e o processo da central extrafísica. Então, para a ideia, para Virpon ser mais didática, é preciso que haja alguma sinapse, algum conceito, algum engrama no nosso cérebro, e principalmente no cérebro dos leitores e dos alunos, que isso faça sentido, que aquela ideia faça sentido e a pessoa possa dali extrapolar. Então, nós temos conhecimento do que vem a ser a usina de Itaipu, por exemplo, e dali a gente consegue extrapolar o que viria a ser a central extrafísica de energia, da verdade, as centrais de modo geral. Então, é importante você ter isso em mente para você fazer esse link, porque se ficar tudo muito abstrato, vamos supor, conceitos muito extrafísicos ou conceitos muito avançados, a tendência é que a maioria das pessoas não pesquem, não entendam, e a compreensão vai diminuir. Não digo que não possa ser feito, mas há uma tendência disso diminuir a didática.